Boa noite, estamos começando mais um iMed Lives. Eu sou Alexandre Isola, médico gerente do Departamento de Educação Continuada do iMed Group. Quero lembrar a todos que o iMed Lives é uma iniciativa do iMed Group, nos seus departamentos de Educação Continuada, Recursos Humanos, Diretoria Operacional e de Inovação. Boa noite a todos que já estão entrando. Vamos aguardar a entrada dos nossos convidados. Boa noite, boa noite. Doutora Heloísa já está entrando. Doutora Thaís, nossa convidada especial. Aguardar os pedidos para elas participarem. Doutora Edu. Oi, Elo, tudo bom? Olá, boa noite a todos. Seu áudio está baixo, melhorou agora. Tá baixo? Melhor, tá ótimo, não, tá ótimo. Acho Agora que eu a estava doutora com o dedo no Thaís. microfone. A doutora Thaís está entrando também. Deixa eu dar o ok, doutora Thaís. Olha ela aí. Oi! Maravilhosa. Olá, Nossa convidada especial, doutora Thaís Pires. Tudo bem, Thaís? tudo bem? Boa noite, doutora, boa noite, Isola, tudo bom? Tudo bem, é uma honra Bom, para nós. é um prazer estar aqui, essa estreia. Eu espero que a gente possa ter uma conversa bacana aí a respeito da LGPD. Com certeza, com certeza. Esse é um tema muito importante. Eu estava conversando com as pessoas antes de vocês entrarem na iMed Lives, que tem crescido bastante. Nós temos aí já 6 meses de iMed Lives, mais de 6 meses, né, Lu, de iMed Lives no ar. Foi. E é um projeto que é do iMed Group, um projeto que está sendo conduzido a 4 mãos pelo Departamento de Recursos Humanos, de Educação Continuada, pela Diretoria Operacional, pelo Departamento de Qualidade. E também, recentemente, temos tido participação do Departamento de Inovação também. Então, são temas variados que a gente vai trazendo, que envolvem o profissional de saúde, né, que envolvem o nosso dia a dia. E hoje, não poderia deixar de ser, nós trouxemos um tema que tem sido cada vez mais prevalente, cada vez gerando mais dúvida nas pessoas, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, a dita LGPD, que foi publicada em julho de 2018. É uma lei relativamente nova. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema. É um tema que, no nosso dia a dia, vários médicos entram em contato conosco para saber como agir do ponto de vista ético, como se portar em relação ao trato das informações que estão sendo passadas para o paciente. Enfim, são muitas dúvidas e muitos pontos para a gente discutir hoje. Então, nós convidamos a doutora Thaís Pires. A doutora Thaís Pires, ela é advogada do iMed Group e coordenadora da governança corporativa da iMed Group. Ela vai se apresentar melhor aí, mais detalhes. E a Heloísa vai estar aqui comigo fazendo, então, como anfitriã nesse processo de discussão. Thaís, muito, muito obrigado pela sua presença. Elo? Olá. Esse tema, ele realmente gera muitas dúvidas. E é uma coisa interessante que quando a gente começa a ler algum material a respeito, a gente ouve muito na linguagem do direito. E da mesma maneira que as pessoas que não são médicas, quando leem alguma coisa da medicina, têm dúvidas, a gente que não é advogado também tem dúvidas nesse tipo de linguagem. Então, isso torna tudo mais confuso. E, obviamente, que fazendo um paralelo, a medicina tem os seus termos próprios para ter mais especificidade. Eu imagino que também o direito tem esse tipo de característica, não é, Thaís? Com certeza. E a ideia aqui hoje, né, desse bate-papo é, de fato, desmistificar a LGPD, né? Como a doutora Isola falou, é uma lei relativamente nova, foi publicada em 2018, mas ela se tornou efetivamente, ela entrou efetivamente só a partir de agosto de 2020. Então, desde a publicação até a vigência, teve aí uma demora.
para essa implementação. Então, desde 2020 para cá, a gente está sofrendo, a gente está conhecendo essas novas implicações da lei. A ideia é mostrar que é mais simples do que parece, né? Como envolve muitas questões técnicas de TI também, não é só a questão jurídica, né? Então, a LGPD, ela envolve muitas questões técnicas de TI, de tecnologia da informação, mas a ideia aqui hoje é a gente tentar desmistificar e ver de uma forma simples como que isso é aplicável ao dia a dia do médico, ao dia a dia da instituição de saúde. Maravilha, maravilha. Então vamos começar a aproveitar o nosso tempo, Thaís. A gente queria perguntar para você, a LGPD, ela se enquadra a quem? Quem que está submetido a essa lei? Tá, vamos lá. Então, a gente começou falando a respeito da publicação da LGPD, e uma coisa que acho que é relevante a gente falar também é que ela está em aplicação desde a vigência, desde agosto de 2020, mas em razão da complexidade da lei, foi estabelecido e entendeu-se que deveria ter um período de adaptação. Não é uma coisa comum isso, né, no momento que uma lei se torna vigente. Mas entendeu-se que deveria ter um período de adaptação de 1 ano. Então, de agosto de 2020 a agosto de 2021, a lei estava em vigência, mas não tinha nenhuma penalidade atrelada ao descumprimento, que foi, de fato, o entendimento de que, olha, a sociedade precisa aí de 1 ano para entender como funciona e como começar a colocar isso em prática. Só depois de 1 ano, ou seja, só a partir de agosto de 2021, estou falando isso para dizer que agora isso já é passível de penalização. Então, desde agosto de 2021, a lei já sofre penalização em razão de descumprimento, ou seja, ela está aí para jogo mesmo, e a gente tem que se atentar a isso. Isso significa o quê, né? Quem pode penalizar, quem pode ser penalizado, e aí, respondendo a pergunta do doutor Isola, para quem que se enquadra a LGPD? Foi criada uma agência regulatória, tal como a Anatel, nas telecomunicações, a ANS, na área da saúde. Então, foi criada a ANPD, que é uma agência regulatória, Agência Nacional de Proteção de Dados, e essa é a agência responsável pela implementação da LGPD em todo o território nacional, pela implementação e pela fiscalização. Então, o que significa? Significa que os estabelecimentos aos quais se enquadram a LGPD são passíveis de fiscalização dessa agência, a ANPD, e são sujeitos a penalidade se não tiver cumprimento. Então, quais são as penalidades básicas? Uma advertência para corrigir seu processo, uma multa ou até mesmo a penalidade mais grave, que é a suspensão das suas atividades em razão do descumprimento. E aí, a pergunta, para quem se enquadra a LGPD? A LGPD, ela se enquadra a qualquer pessoa física ou jurídica, ou seja, para todo mundo, que faça a coleta de dados pessoais. Então, se eu, no meu estabelecimento, ou se eu, na minha prestação de serviço médica, faço coletas de dados pessoais, automaticamente a LGPD se enquadra a mim. Tá? E aí é importante, a gente fala muito da LGPD na questão digital, mas a LGPD também protege documento físico. Então, se eu tenho lá um prontuário médico físico no papel, com informações, com dados pessoais, informações confidenciais, eu também preciso ter um fluxo, uma rotina que esteja de acordo com o que é previsto nessa lei para resguardar essa informação. Mas esse é um ponto muito delicado, porque você começa a tangenciar o Código de Ética Médica com a LGPD. E isso é um assunto que ainda não está totalmente claro para as pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Legal. Exatamente. A ideia da lei não é conflitar com o Código de Ética Médica ou com regulamentações específicas, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina. A ideia é uma lei geral que ela se aplica a todos os setores, né? A gente vai falar do saúde, porque é o que mais traz implicação no nosso dia a dia. Mas ela se aplica... Então, a ideia da lei é abranger as lacunas que, eventualmente, a regulamentação médica já não faça anteriormente. O setor médico é um setor bem regulado em razão da importância dos dados que são tratados na área da saúde. Então, muita coisa que a LGPD estipula a partir de 2020, a partir da vigência,
esse cuidado com o tratamento de dados, ele já era previsto em órgãos, em normas especificamente da área médica. Então, algumas coisas não são novidades para a gente. Então, a LGPD ela não vem conflitar, ela vem abranger aquilo que ainda não é observado. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, Thaís, que pode parecer óbvia, mas já diz o ditado que óbvio não existe. Mas você fala assim, que a lei ela se aplica a todo mundo que coleta dados pessoais. Sim. E quando eu até assim, veio uma cena de você se hospeda num hotel e aí preencha a sua ficha de dados. Nome, data de nascimento, documentos, dados, ok. Profissão. De onde veio para onde vai? O hotel pergunta isso, né? Qual o seu destino anterior, qual o seu próximo destino? Né? Sim. A ficha do atendimento do hospital vai perguntar religião. A enfermagem pergunta peso e altura. Então, assim, fazendo uma pergunta bem básica, o que são esses dados pessoais que a lei abrange? Tá. Tudo dados... que eu preencher sobre mim? Oi, desculpa, não entendi o final. Tudo que eu preencher sobre mim, por exemplo? Não. Na verdade, a lei estipula como dados pessoais tudo que é capaz de identificar uma pessoa física. Então, aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque eu disse que a lei ela se enquadra para todo mundo. Então, ela se enquadra tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica que coleta dados. Mas ela só protege dados de pessoas físicas. Essa lei, ela não protege dados de pessoas jurídicas. E esses dados de pessoas físicas, que são chamados dados pessoais, são só aqueles que são capazes de identificar alguém. Então, aí, desses todos que você enumerou, a gente pode falar do nome, do CPF, do e-mail, do telefone, do endereço. Isso são dados capazes de identificar alguém. Então, esses são dados pessoais que devem ser resguardados e deve se dar um tratamento mais cauteloso a respeito desse dado, exatamente porque ele é passível de conseguir identificar uma pessoa. E aí, além dos dados pessoais que a lei resguarda, ela também classifica os dados pessoais sensíveis, né, que diz muito respeito a nós na área da saúde. Esses dados pessoais sensíveis, como o nome já diz, ele é sensível e ele é capaz... ele traz uma importância maior. Além de identificar uma pessoa, ele traz uma informação mais sensível, mais delicada a respeito dessa pessoa. Então, esses dados sensíveis têm que ter um tratamento ainda com maior rigor. O que são dados sensíveis? Todo dado que envolva alguma questão religiosa, política, racial, étnica, e dados da área da saúde, referentes à saúde do paciente ou à vida sexual do paciente, desde que vinculado a uma pessoa específica. Então, a lei faz essas duas classificações. Se não for um dado pessoal identificável ou não for um dado sensível, não tem esse rigor da LGPD. Entendi. É interessante isso porque a gente usa uma outra perspectiva, né? Que são os dados que a gente identifica justamente para manter a segurança. A primeira meta internacional de segurança, você identificar corretamente a pessoa. E a gente acaba utilizando nome, data de nascimento, a gente acaba sempre usando 2 identificadores, né? Só o nome completo, por si só, não identifica. Né? Mas é capaz de identificar, né? E aí só o fato de ser capaz de identificar já acende uma luzinha amarela dizendo que esse dado deve ser tratado com um cuidado um pouquinho maior. Exatamente. E Thaís, qual que é o objetivo básico da LGPD? Tá. O objetivo básico da LGPD é proteger o tratamento desses dados pessoais. Então, uma vez que foi... Isso é uma mudança de cultura, né? É difícil para a gente, de 2020 para cá, né, que é muito recente, que a gente passa CPF como se fosse a coisa mais comum do mundo. A gente passa CPF para todo mundo. A gente passa informações sem o menor cuidado. Então, a LGPD, ela deu importância para esses dados, que antes não era dado, para proteger, para fazer uma segurança maior a respeito desses dados. Então, aí a gente está falando
não, falando na área da saúde, não só dos dados dos pacientes, mas também os dados de todos os envolvidos dentro de uma instituição de saúde. Então, se eu tenho os dados pessoais dos colaboradores dentro do RH, se eu tenho os dados dos prestadores de serviço, todos esses dados visam, a LGPD visa que isso seja tratado com maior cuidado técnico, né, e de cultura, de rotina mesmo dentro do hospital, em todo tipo de organização. A gente fala aqui bastante da instituição de saúde, mas em qualquer tipo de organização. Então, o objetivo básico é proteger os dados pessoais dos titulares desses dados, como a lei fala. Entendi. Então, assim, uma coisa que era muito comum, e isso acho que é uma memória recente nossa, era muito comum eu fornecer um dado para uma determinada finalidade e esse dado ser utilizado para outra coisa. Super comum. A gente vai lá, preenche uma ficha para A e amanhã eles estão usando os meus dados, as minhas informações pessoais para uma outra finalidade. A lei busca, e isso é super importante, vedar esse tráfego de informações. Então, se eu fornecer os meus dados para uma determinada finalidade, a instituição, o estabelecimento, não pode mais fazer um desvio dessa utilização abusiva desses dados pessoais. Se houve super comum, né, Thaís? Faz uma inscrição num site e aparecem 20 outros com seus dados vendendo de coisa que resolvem encravar, não sei o quê. Mas, e aí, então tem um aspecto muito geral que você abriu para nós. Agora, para tratar os dados em saúde especificamente, qual que é o papel da LGPD? Mas antes um pouquinho, Thaís, antes um pouquinho de você falar disso, de entrar especificamente na área da saúde, você falou que é para proteger as pessoas, os dados, etc. Mas como que eu, como pessoa física, desconfio que meu dado foi vazado? Para quem? Eu tenho algum órgão que eu possa requisitar? Eu tenho algum órgão governamental? Você falou de uma comissão, um comitê do governo. Eu hoje realmente não sei o que fazer se eu achar que meus dados foram vazados. Foi criada uma agência regulatória, né? Então, essa Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem a função, ela é responsável por essa fiscalização como um todo, mas o titular de dado, ele pode não só desconfiar e questionar o estabelecimento para qual ele forneceu o dado, como ele pode pedir a extinção dos dados. Então, isso é uma coisa também que a lei resguarda, a lei garante, que o titular desse dado pode, em qualquer momento, acessar os dados, ele pode saber qual é o limite desses dados, né? Então, assim, você precisa até que nível de informação a meu respeito. Entendi. Então, a lei garante esse acesso da informação e o titular, ele pode pedir o desligamento dessa informação, o apagamento dessa informação, desde que não conflita, aí de novo entrando na área médica, desde que não conflita com regulamentações médicas específicas, por exemplo. Então, a gente tem aí um prazo de 20 anos de armazenamento de prontuário médico. Tá. Isso é uma regulamentação específica médica. Eu não posso ligar para o hospital e falar para o hospital apagar o meu prontuário médico. Entendi. Então, é sempre lembrando, tentando não conflitar e sim colaborar entre a lei geral de proteção e a lei específica. Mas o titular, ele pode ter acesso a essa informação e, eventualmente, denunciar para que seja feita uma fiscalização da agência reguladora. Ok. Acho que a luta teve Caí, mas voltei, gente. Ah, tá. Vamos lá. Você ia perguntar alguma coisa, Lu? Não, então, diante da abrangência da lei, de como ela foi pensada, como que isso se aplica especificamente, agora a gente entrando na nossa área, na área da saúde? Tá, então a gente falou que, regra geral, o que a lei busca é a segurança e a proteção desses dados pessoais, a privacidade desses dados pessoais. Na área da saúde não é diferente, né? E a lei busca fazer isso por meio de procedimentos, por meio de normativas, sejam digitais ou processos de trabalho, para tratar com mais rigor
esses dados pessoais que são necessários na atividade médica, na assistência médica. Então, a gente sabe que tanto as instituições de saúde, clínica médica, elas necessitam de dados pessoais para fazer assistência médica. Exatamente. Eu não tenho Aí como... que começa, né? Aí que começa. Exatamente. Então, por exemplo, é uma coisa que é importante, assim, a gente fala muito, a gente vai entrar mais para frente, a respeito do consentimento, né? Não significa que eu preciso consentir tudo. Que, por exemplo, na área da saúde, eu preciso de informações sensíveis, informações pessoais, para prestar a assistência médica. Exato. Então, se eu preciso disso, por exemplo, numa UTI, não tem como eu chegar lá com um termo e falar, consente aqui, porque eu vou colocar uma informação sensível sua no prontuário. Então, o consentimento, a gente fala, e aí, do geral para a saúde, o consentimento a gente fala muito em regra geral, né? Então, o titular de dados, ele precisa consentir, ele precisa autorizar a coleta desses dados. Na área da saúde, a gente faz isso de uma forma um pouquinho diferente, muitas vezes. Se eu estiver coletando os dados que não são ligados àquela assistência médica como atividade fim, então, por exemplo, eu fui numa consulta dermatológica, isso é um caso real, fui numa consulta dermatológica há algumas semanas. Eu não precisei consentir que a clínica tivesse acesso aos meus dados pessoais para aquela assistência, para aquela consulta médica. Porque aquilo precisa ser realizado. Para contato com convênio, autorizações, para viabilizar, né? Só que eu recebi um termo de consentimento para autorizar que a clínica compartilhasse o meu tratamento com farmácias parceiras. Eu recebi um termo de consentimento para compartilhar os meus dados pessoais com uma clínica para fins de me oferecer tratamento. Então, eu tenho que dar consentimento, eu tenho que autorizar aquilo que, falando em área da saúde, né? Aquilo que ultrapassa a atividade fim ali daquela assistência médica. Entendi, então, por exemplo. E é por isso que a LGPD, ela não é para ser um entrave burocrático no atendimento médico, né? Então, assim, se a gente está falando de uma UTI, de um PS, eu preciso de informações sensíveis para prestar o meu serviço. Então, a LGPD ela não vem para ser um entrave, porque a regulamentação médica já prevê essas permissões. Então, eu preciso ter acesso a esses dados para oferecer o que eles chamam na lei de tutela da saúde. Mas então, como que a gente vai implantar a LGPD num hospital, por exemplo? Tá. Uma das coisas que a lei determina é que toda clínica médica e o hospital faça uma política de privacidade. Então, essa política de privacidade, ela vai organizar as diretrizes de coletas de dados, a forma como esses dados são armazenados dentro daquele hospital, dentro daquela clínica médica, por quanto tempo esses dados ficam armazenados. Então, a lei determina que um estabelecimento, como um hospital, tenha essa política de privacidade. E aí, a primeira recomendação que eu faço para os médicos que trabalham nessas instituições, que prestam serviço dentro de instituições de saúde, de hospitais, de clínicas particulares, eles devem buscar dentro do hospital essa política de privacidade. Porque, como um prestador de serviço dentro de hospital, como um operador, a lei fala de operador, né? Como um operador desse tratamento desses dados pessoais, ele deve seguir não só as diretrizes da lei, como as regras que foram determinadas na política de privacidade do hospital. Então, é super importante que ele tenha conhecimento dessa regulamentação. Eu acho que isso é uma mudança não só de estratégia, mas de cultura, que é muito importante. As pessoas ainda não se ligaram muito nisso, gente. Nós temos que se ligar no nosso dia a dia nisso, porque é importante realmente. Muito, muito interessante. Isso. E a lei ela prevê outras medidas também, né? Então, a lei fala que um hospital, que uma instituição de saúde, enfim, qualquer estabelecimento que faça coleta, ele tem que ter o que chama-se de DPO,
que é um encarregado da proteção de dados, que é uma pessoa responsável dentro da instituição, que sabe todos os trâmites, todo o fluxo a respeito da proteção de dados. De novo, a gente está falando de uma lei que está vigendo aí há 2 anos, mas é super importante que as instituições de saúde, pelo grau, pela importância dos dados que são tratados dentro desses estabelecimentos, terem uma política de privacidade atualizada e pública para os seus médicos ali, e um DPO, que é uma pessoa que possa passar esse treinamento, tanto para os médicos, para o corpo clínico, para todos os colaboradores do hospital, porque a gente tem que entender que o tratamento do dado ele vai ser feito desde a recepcionista, né, até o médico lá dentro da UTI, dentro do PS. Então, de fato, ele passa por muitas mãos e se isso não estiver organizado, a gente não consegue colocar em prática. Entendi. Pessoal que está em casa, que está assistindo a nossa IMED Live, você que está aí no seu celular, quiser mandar pergunta, por favor, fique à vontade para mandar pergunta para a doutora Thaís, que realmente está sendo muito esclarecedor tudo que ela está falando para a gente. Segue lá, Elô. Agora eu vou entrar na polêmica, vou começar. Porque isso é muito importante e esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual a gente escolheu esse tema, Thaís. Então, assim, acho que ficou muito clara a maneira como você explicou sobre a importância deste tratamento, como ela veio para proteger, porque senão são dados nossos voando para aí, sobre a responsabilidade da instituição em captar esses dados com privacidade. Só que, quando a gente trabalha em hospital, principalmente emergência, UTI, então as pessoas que lidam na área crítica, o dado não fica só comigo. Vou dar um exemplo. Então, eu internei o paciente acompanha tem uma equipe que acompanha ele, que cuida dele já. Eu preciso ligar e falar sobre questões da saúde do paciente, com alguém que está fora do hospital naquele momento. Outra coisa, piorando. Todo hospital, toda equipe, na verdade, hoje em dia, trabalha com ferramentas de comunicação ágeis. Então, por exemplo, o grupo de WhatsApp, o grupo da equipe, o grupo da linha crítica, o grupo de interconsultas, o grupo que comunica hospitalista com UTI. E ali, muitas vezes, eu estou compartilhando as informações com dados que você nos explicou, que são dados sensíveis. Exatamente, Érica, como você falou, é o tal do WhatsApp. Então, assim, eu sei de muitas equipes de transplante, de marca-passo, que eles disparam via WhatsApp o acionamento da equipe, né? Então, como que fica esse compartilhamento de dados que foram protegidos na entrada, mas que eu vou continuar. Às vezes alguém tem dúvida numa tomografia, vai mandar a tomografia que tem o nome do paciente, que tem um dado sensível, entendeu? Então, como que fica esse compartilhamento de dados? Pronto, lancei a pergunta, saí correndo. Bom, a lei ela estabelece alguns critérios mínimos de compartilhamento de dados, né? Algumas coisas que precisam ser seguidas. Então, tem que ter um embasamento legal para esse compartilhamento de dados. Esse embasamento legal pode ser o consentimento do titular e podem ser outras bases legais. Então, se esse compartilhamento de informação é para proteção à vida, é para tutela da saúde, então eu preciso compartilhar um dado do hospital com o laboratório que vai me dar o resultado. Então, isso é necessário à tutela da saúde. Então, tudo isso está protegido na lei. Por isso que parece mais difícil do que realmente é. A lei entende que isso é necessário. E aí, um dos requisitos de compartilhamento de dados que a lei fala, de forma técnica, né, é que os dados pessoais dos pacientes, eles devem ser transmitidos por meios digitais que sejam criptografados. Então, as mensagens trocadas pelo WhatsApp, graças a Deus, atendem essa questão da criptografia. Claro que aqui a gente não está falando de vazamento de dados, de divulgação dessas informações. Isso o que a gente está falando questão também, né?
É outra questão, exatamente. Eu posso dar um print da informação e aí não tem um sistema que me salve disso. Mas falando em exigência da lei, a lei exige que a transmissão seja feita por meios criptografados. Então, por exemplo, o e-mail, não. Né? O e-mail não é um meio seguro, por exemplo, de eu fornecer um prontuário médico. Não é um meio seguro. Se o paciente quiser autorizar e fizer dessa forma, o médico sim pode se isentar da responsabilidade e mandar um prontuário médico, por exemplo, por e-mail. Mas não é considerado pela lei um meio seguro. Já o WhatsApp, por ser criptografado, ou seja, só eu que emiti e só o paciente que recebeu, ou só o outro médico que recebeu, ele, segundo a lei, tem a tecnologia necessária para que isso não seja vazado dentro do sistema, né? Pode ser vazado de outras formas, mas não vazado dentro do sistema. Um cuidado muito importante, a Érica coloca sobre os vazamentos, né? Eu acho que um cuidado muito importante é que ressaltar, Érica, que a doutora está falando é de uma ponta para outra ponta e não colocar em grupos. Esse é um outro assunto que a gente vai falar lá na frente. Tá? A gente vai tocar nesse assunto. Mas é muito delicado. São outras coisas que precisam ser observadas, né? A partir do momento que eu coloco num grupo, eu tenho que anonimizar esse dado, né? Então, se eu estou fazendo alguma consideração a respeito de um caso clínico, de um cuidado clínico, eu tenho que tomar cuidado para isso estar não ser ligado a um paciente determinado. Então, a gente tem essas outras preocupações quando a gente fala de divulgação desses dados. Mas pensando em comunicação de um lado para o outro, o WhatsApp tende a ser um meio seguro de comunicação. Entendi. Eu vou complicar um pouquinho mais, porque esse assunto ele é muito importante, é alguma coisa que acontece todos os dias, tá? Assim, existe um caso famoso da mídia que teve uma repercussão importante de uma pessoa notória, porque assim, eu estou compartilhando, por exemplo, mandando para a equipe que atende a paciente que é do mesmo hospital e tudo mais. Eu compartilhei o resultado da tomografia para discutir o caso com a equipe de neurologia do hospital. Só que aí, essa equipe de neurologia mandou para um outro grupo de neurologistas, assim, gente, olha só que tomo, que lesão, que raro, que diferente, que alguma coisa. Mas então, aí, Elô, isso mandou para você já saiu disso que ela falou, Elô. Você já entrou no... Exatamente. Você transmite para uma equipe, você já... Isso. Um outro ponto que a gente tem que se atentar é aí... A LGPD, nesse sentido, ela fala da questão técnica, né? Então, o WhatsApp ele tem a questão técnica de ser um meio seguro. Mas aí, o outro ponto que a gente tem que observar, que é uma regulamentação específica, é a respeito do sigilo profissional. O médico pode, sim, compartilhar um prontuário médico com os dados pessoais e sensíveis de um paciente com um outro médico com uma determinada finalidade. Ok, isso não fere o sigilo profissional. Mas a partir do momento em que isso passa da finalidade, a partir do momento que eu estou compartilhando um dado pessoal, identificável, um caso que pode ser identificável, além de entrar, né, numa seara super delicada de ética médica, isso também viola o sigilo profissional. Aí a gente começa a entrar em outras violações médicas que não só a LGPD. Mas então precisa coletar autorização para tudo isso? Bom, a regra geral, né, é que se eu vou coletar um dado, seja na minha clínica autônoma, seja no hospital, eu preciso de um consentimento expresso, inequívoco, de forma clara e objetiva desse titular de dados. Na área da saúde, isso muda. Então, a gente não precisa de autorização para tudo, exatamente porque a regulamentação médica já nos garante, já prevê que nós na assistência à saúde, né, sempre falando, eu já me considero da área médica, que nós, na assistência à saúde,
podemos e devemos ter acesso a dados pessoais sensíveis. Então, assim, a LGPD ela não vai travar o atendimento médico. Então, não preciso de autorização, desde que o dado pessoal seja com a finalidade daquela tutela à saúde, daquele atendimento médico em específico. Então, por exemplo, dados de identificação, anamnese, resultado de exame, nada disso eu vou precisar de um consentimento expresso do paciente. Beleza, entendi. Isso é importante, acho que as pessoas não têm ainda essa noção. Foi bom você esclarecer. E aí, ainda nesse campo de divulgação, Thaís, por exemplo, às vezes eu vejo em mídias sociais certos profissionais postando com pessoas notórias, que são os seus pacientes. Ah, fulaninho de tal, que prazer tratar de você, é uma honra para mim. Que, obviamente, como é uma foto exposta, imagino que a pessoa tenha dado algum consentimento ou não. Agora, o que acontece muito? Hoje em dia, as pessoas estão utilizando muito, na área médica, as mídias sociais para divulgar conteúdo, né? Então, é um meio de divulgação de informações informais. Então, falei de neuro, não queria falar de novo. Por exemplo, um neurologista vai publicar conteúdo sobre um AVC. E nisso ele posta uma foto de um tomo, ele posta um resultado de um exame, ele mostra alguma sequela de um paciente, entendeu? Então, como que fica isso, entendeu? Nas mídias sociais, para esse tipo de exposição? Mas antes de você responder, Thaís, eu queria acrescentar também uma coisa muito comum, que a pessoa está de plantão no hospital e tem uma turminha legal, e aí vamos juntar todo mundo, fazer uma selfie, aí tira uma selfie no meio da UTI ou no meio do PS, tá lá o logotipo do hospital, tá o paciente aparecendo, outros pacientes aparecendo de fundo, e aí é postado isso nas redes sociais. Como é que tá isso em relação ao LGPD também? Acho que nesses assuntos, né, mais do que de fato que é regulamentado juridicamente como permitido e proibido, tem também uma questão de uma questão ética, de um cuidado que se precisa ter, porque a gente está falando de um ambiente que é um ambiente delicado, que é um ambiente que demanda um certo cuidado, né? Então, assim, nossos médicos têm que tomar cuidado, independentemente de legislação, têm que tomar cuidado com a exposição em redes sociais. Todas as pessoas, na verdade, mas em instituições de saúde, isso acaba sendo mais passível de uma consequência negativa, né? Então, assim, regra geral, a exposição da imagem do paciente só é permitida se houver autorização. Então, não é proibido um paciente ir lá e tirar uma foto e publicar, e o médico publicar, desde que tenha autorização e não traga consequências negativas para esse paciente, né? Que o post não seja algo que possa trazer alguma consequência negativa. Então, isso é permitido. É vedado a violação de sigilo profissional, né? Então, se eu coloco uma informação, faço um post a respeito de determinado caso, esse caso tem que ser anonimizado, né? Tem que estar anônimo, eu não posso fazer uma vinculação, e aí a gente entra em vários cuidados, né? Então, assim, tem que ser feito de uma forma que, de fato, não possa ser identificável, de fato, não possa ser feito de uma forma sensacionalista. Uhum. Existem outros limites na legislação, no Conselho Federal de Medicina, a respeito da publicidade dos médicos. Os médicos não podem divulgar, às vezes a gente vê isso sendo feito, os médicos não podem divulgar tratamentos que não são aprovados no Brasil. Então, existem outras regras médicas que colocam limite nessa publicidade médica. E a gente vê, eu mesmo já vi clínica médica divulgando equipamento que não é aprovado pela Anvisa.
Uhum. Isso Opa! Nossa, na pandemia teve uma tonelada. exatamente. Então, isso são regras, são regulamentações específicas da área médica que o médico precisa observar que isso pode trazer aí para ele uma responsabilidade civil ou criminal, dependendo do comportamento que ele tiver violando de determinado paciente. Então, isso é uma questão super comum. Às vezes a gente está com o celular na mão, a gente acha que tudo é passível de publicação. E, na verdade, a gente tem que tomar esse cuidado. Se eu tô postando uma foto minha dentro de um centro cirúrgico, se eu não está saindo um paciente junto, esse paciente pode se sentir lesado, se ele tiver acesso àquilo, ele pode processar o médico em razão disso. Então, tem que ter uns cuidados. Pode tirar foto no ambiente de trabalho? Pode. Pode tirar foto dentro do hospital? Pode. Desde que tomando cuidado para não aparecer o nome do hospital, porque não tem necessidade. Tomando cuidado para não aparecer nenhum paciente. Se aparecer um paciente numa postura positiva, que ele esteja até numa condição física adequada, né? Enfim, que ele autorize. Então, são todas essas questões que são mais éticas, são mais médicas. Então, aí tem dois pontos, Thaís. Aí tem dois pontos que eu queria te perguntar. A Érica escreveu se essa autorização tem que ser por escrito, e aí você responde, mas outro ponto também é muito comum a pessoa tirar a foto, postar e falar, nossa, não tem autorização, então eu vou pedir a autorização depois. Essa autorização tem que ser antes, né, Thaís? Senão... Sim, perguntar para advogado se tem que ser por escrito, tudo é por escrito. Porque o que foi falado depois para você comprovar, alegar. Então, assim, hoje em dia tem por escrito e por vídeo, né? Então, assim, você pode solicitar uma autorização por vídeo. Então, você pega o paciente e fala, fulano, você autoriza o compartilhamento? Grava esse vídeo e deixa esse vídeo arquivado, como a gente está falando aqui, LGPD, né? Arquivado em um local com segurança. Então, sim, se a gente quiser levar com todo o cuidado possível, todas as autorizações devem ser feitas por escrito. Na prática, isso é aplicável? É complicado. Mas, pensando em profissional, pensando que isso pode te trazer algum risco, te prejudicar de alguma forma, a recomendação é que sim, seja feita ou uma autorização via WhatsApp, um videozinho mesmo falando, eu autorizo o compartilhamento, alguma coisa simples, mas que amanhã ou depois a gente tenha como comprovar. Entendo. Antes da Eloy para a próxima pergunta, que é muito importante também, muitas pessoas estão achando que o hospital está fazendo, como é que eu posso dizer, na hora que aquele termo que o paciente assina na internação já foi adaptado para LGPD. Isso está acontecendo de verdade? Isso tem valor nesse momento para coisas que acontecem depois? Por exemplo, é muito comum quando a gente, no termo de entrada do hospital, se autorizar a transfusão, autorizar a traqueostomia, amputação, e aí depois, lá na frente, a gente escolhe outro termo específico, apesar de já estar assinado na entrada, entendeu? Eu queria saber se com a LGPD está acontecendo a mesma coisa. A LGPD, ela prevê essa autorização prévia, né? Então, aquilo que a gente já falou, tem alguns dados pessoais que não necessitam de autorização, porque eles já são inerentes à necessidade da assistência médica. Então, tirando esses dados que são inerentes, enfim, essas informações sensíveis que são inerentes ao atendimento, os dados a mais devem ser autorizados de forma prévia. Se por alguma forma não foi autorizado de forma prévia, ou, por exemplo, nós já temos, né, nossos dados pessoais em clínicas, em laboratórios, isso já foi fornecido ao longo da nossa vida. Então, a lei determina que esse consentimento seja dado agora. Então, as empresas, as instituições estão tendo, para valer a manutenção desses dados em seus sistemas, estão tendo que pedir essa autorização posteriormente. Não é um problema, mas precisa dessa autorização. Eu sei que eu estou pegando um ponto muito específico, mas essa autorização que é dada para o paciente, que o paciente dá na internação, ele está dando para a instituição, mas ele não está dando, isso não inclui o médico, né? Pessoa física. Ele está dando para a instituição, que e aí é uma coisa, né, tudo
com grandes poderes tem grandes responsabilidades, né? Ele dá essa autorização para a instituição, salvo o caso de um profissional autônomo, né, que ele mesmo seja responsável pelo seu tratamento de dados numa clínica particular, por exemplo, mas salvo essas situações específicas, quando a gente fala de hospital, clínica médica, esse consentimento, essa autorização é dada para o estabelecimento, porque é o estabelecimento que tem responsabilidade por tratar esses dados. Então, isso é um ponto importante. Amanhã ou depois, se a agência for lá bater na porta e falar do descumprimento da LGPD, a agência vai penalizar o hospital. Isso significa que os nossos médicos podem fazer o que quiser e estão isentos? Essa é a pergunta. Eles estão protegidos por esse termo ou eles têm que ter um deles? Não, eles estão protegidos por esse termo na condição de prestadores de serviços dentro do hospital, na relação jurídica que eles tenham com o hospital, porque o paciente ele é do hospital e quem está fazendo o tratamento dos dados é o hospital. Então, quem responde por isso é o hospital, mas o médico não está isento. A diferença é que a Agência Nacional vai responsabilizar o hospital por eventual descumprimento e prática incorreta no tratamento de dados. E o médico? O que o médico? O médico ele pode ser responsabilizado se ele descumpriu a LGPD e aí ele não vai ser responsabilizado pela agência. Ele vai ter uma responsabilidade civil mesmo, que é a responsabilidade se ele não seguiu a LGPD ou se ele não seguiu as diretrizes do hospital. Okay. Então, por isso é super importante ele conhecer as diretrizes do hospital. Porque amanhã ou depois, se o hospital for responsabilizado por um descumprimento e for identificado que esse descumprimento ocorreu por uma atitude, um comportamento desse médico, esse médico responde solidariamente na medida em que ele causou o dano. Né? Então, isso que eu queria saber. Tá. Manda lá, Elo. Agora eu tenho uma outra. Agora eu vou mudar um pouquinho o foco, mas continuando nas polêmicas, Thaís. É assim, inicialmente você falou que a lei se aplica a todos que coletam dados, certo? E a gente está falando muito sobre a proteção dos dados do paciente. Agora, uma situação que a gente encontra às vezes, durante uma consulta ou durante um boletim médico para a família, o paciente ou a família querem gravar o que você está falando. Gravar a consulta por N motivos. Porque está desconfiando, porque quer mostrar para o médico da família, porque quer mostrar para um outro parente que não está junto. Enfim. Como que fica... Ele pode fazer isso? São os meus dados. Né? Se ele está me gravando, são os meus dados que me identificam. E isso se tornou uma prática super comum. Não chegamos a uma resposta clara, então foi um assunto que foi levado até o Superior Tribunal de Justiça, exatamente porque foi difícil chegar à conclusão de que se podia e não se podia. O que a gente tem hoje? Né? O Conselho Federal de Medicina, ele entende que as consultas podem ser gravadas, sim, com a autorização do médico. Tá? E o médico, se ele não se sentir confortável, ele pode recusar o atendimento, desde que não seja urgência e emergência. Né? Então, o Conselho Federal entende dessa forma. Já o Superior Tribunal de Justiça, foi chegando as discussões até lá, ele entendeu que não precisa de anuência do médico. Então, o paciente pode, inclusive, até gravar escondidinho ali, como quem não quer nada, e isso não é ilegal, tá? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele entende que deve ter autorização do médico, mas a lei, o tribunal, decidiu de que não precisa dessa anuência. Mesmo assim, se o médico não se sentir confortável, ele pode falar que não quer a gravação e não fazer o atendimento. Isso não é
um ilícito ético, né? Não é considerado pelo Conselho Federal de Medicina um ilícito médico. Mas então, resposta clara, ele pode gravar, ele não precisa da anuência do médico, da autorização do médico, mas se for uma coisa ali às claras, o médico pode sim, e está amparado pelo conselho, pode falar, olha, não quero fazer o atendimento porque eu não quero que isso seja gravado. Ou ele Tudo bem? Pode, por exemplo, falar durante um boletim médico assim, olha, eu não autorizo essa gravação. Ele pode falar, mas o paciente pode gravar mesmo assim e isso não foi considerado ilícito. Lembrando que a gente está falando aí do paciente ou do representante legal. Vamos pegar nisso já. Mas a Camila fez uma pergunta muito interessante. Na teleconsulta, telemedicina, a consulta pode ser gravada também? É o mesmo problema, né? É o mesmo problema. O médico gravar, mas eu pergunto bilateralmente. O médico pode gravar teleconsulta? O paciente pode gravar teleconsulta? O paciente pode gravar a teleconsulta e o médico também pode gravar a teleconsulta, desde que autorizado pelo paciente. Aí a gente entra no entendimento do Conselho Federal de Medicina, né, que permite essa gravação desde que autorizado. O que se chegou a uma discussão judicial, né, que foi uma discussão judicial, foi a respeito da ilicitude de se gravar sem autorização do médico. E entendeu-se que isso não era ilícito. Ou seja, o paciente ele não vai ser penalizado, ele não está tendo um comportamento ilegal por estar gravando uma conversa sem anuência. O que ele não pode é divulgar, e aí a gente entra nessas questões mais éticas, né? Então, assim, a gente recomenda que a relação paciente-médico seja uma relação de confiança. Muitas vezes o paciente quer fazer a gravação exatamente porque são termos técnicos que ele não entende, que ele precisa ouvir de novo, que ele precisa repassar para outros familiares. Então, Esse é um ponto muito delicado. Exatamente. Então, qual é o melhor dos cenários, né? É que a relação de médico-paciente tenha confiança nesse ponto, ao ponto do paciente solicitar a gravação e só gravar, de fato, os pontos necessários, né? Que o médico sabe, que o médico tem conhecimento, que ele não vai conseguir repetir para um familiar se não tiver gravado e que não traz nenhum prejuízo para a conduta do médico. Então, a gente recomenda que isso seja feito e seja permitido, desde que não fira a liberdade do médico. Essa discussão ela foi levada já em vários níveis dentro do Conselho Regional, Federal, câmaras técnicas. É uma situação bastante delicada. Independentemente do entendimento jurídico, tem a parte ética que é muito complexa. Por exemplo, enquanto você está passando uma informação para um paciente, uma consulta, ou mesmo uma informação na UTI, e você está passando entre você e o paciente, ele quer gravar uma coisa. A partir do momento que você vai passar essa informação para o familiar, e o familiar quer gravar uma informação que é de terceiro, no caso do paciente, é uma outra coisa que eu queria que você comentasse. E, por fim, a partir do momento que você grava um áudio, esse áudio pode ser repassado para um outro grupo pela pessoa que ouviu, e aí levar dados sensíveis do paciente para pessoas completamente que não deveriam ter acesso a esses dados. Então, é bastante polêmico esse ponto ainda, e mesmo que haja uma autorização do paciente, é muito complicado, porque às vezes existem dados muito íntimos, muito próprios da condição clínica do paciente, e que ele não quer que outras pessoas fiquem sabendo. Mas aí aparece um amigo na hora da visita, aparece um parente distante, terceiro grau, quarto grau, que veio de longe para saber e aí quer gravar. Então, é uma situação difícil. O que você diz sobre isso? Sem dúvida, quando a gente fala que é permitido a gravação, e isso não é um ilícito, né? A gente está falando da gravação do paciente ou pelo seu representante legal, né? No momento que o paciente ele não tem condições de estar ali ouvindo aquela recomendação, o representante legal, ele pode gravar isso. Qualquer pessoa, além disso, então, um familiar, um terceiro, uma pessoa que está acompanhando a consulta, ela não pode fazer a gravação. Se ela fizer uma gravação de forma escusa, essa gravação é ilícita para qualquer fim.
ela é considerada uma gravação clandestina, não pode ser usada para nada e a pessoa vai ser responsabilizada se fizer a divulgação disso. Mas falando em lei, a pessoa não pode fazer isso. É um ponto muito complexo. A pessoa pode usar a gravação para contrapor ou como prova sobre alguma coisa que está no prontuário médico? Por exemplo, o que vale mais, o prontuário médico ou uma gravação? A gravação ela pode sim ser usada como prova, ela pode ser se lícita, né? E aí a gente está falando da gravação feita pelo paciente ou pelo seu representante legal, ela pode sim ser utilizada como prova, mas ela de forma alguma ela se sobrepõe ou ela se equivale ao prontuário médico, né? Sim. Então a consulta em si, a recomendação do médico em si, ela é parte daquele atendimento, daquele tratamento. O prontuário médico, ele consta todas as informações. Então, a gravação, ela não pode sequer contrapor o que está no prontuário médico. Ela pode servir, por exemplo, como prova de alguma violação do médico. Então, se o médico cometeu alguma ilicitude naquela recomendação, mas de forma alguma ela contrapõe e ela pesa tanto ou mais do que o prontuário médico. Nossa, muito legal. Muito bom você ter esclarecido isso. Manda lá, Elô. Não, são tantas coisas, né? São tantos detalhes que são tão frequentes no nosso dia a dia. Queria que você comentasse para nós, Thaís, o que mais você acha importante sobre a LGPD no dia a dia do médico. Tá. Eu acho que essa questão, acho que assim, pensando em dia a dia do médico, né? O médico se preocupar em ter acesso a essas políticas dentro do hospital, porque de alguma forma ele pode ser responsabilizado pelo não cumprimento dessas políticas. Então, eu acho isso super importante. Os médicos precisam atentar, procurar quem é o responsável pela proteção de dados dentro do hospital na qual ele presta serviço e pedir orientação. O hospital, a instituição de saúde, ela é obrigada, faz parte da implementação da LGPD dentro do hospital, ela é obrigada a dar essa orientação, esse tratamento de como, se eu posso ser responsabilizado por algo, eu preciso saber as diretrizes que devem ser cumpridas. Então, eu acho que isso é uma questão relevante que os médicos devem se atentar em saber como é que funciona, como é que está o hospital após o advento da lei, após a implementação dessa lei. Outro ponto que eu acho importante também, a respeito disso que a gente estava falando de gravação, né? Eu acho que é uma questão super delicada que os médicos devem... acho que vai um pouco de feeling, de bom senso, de tentar entender qual é a gravação que pode te prejudicar. Você percebe que tem um paciente com uma má fé. A gente precisa se atentar aos detalhes, né? Ao que a pessoa, se de fato entender que o paciente tem uma má fé envolvida naquela situação, ele tem um direito e ele pode se resguardar de não fazer aquele atendimento. Mas se não for isso, né, a gente preza pela ética do médico, pela ética profissional, se não for isso, acordar com o paciente o limite da gravação. Né? Então, assim, você vai gravar, porque é melhor, né, permitir e você estar ciente do que eventualmente você recusar e ele fazer escondido e a gente saber que ele pode fazer escondido. Então é pior. Então, tentar delimitar a gravação, tentar, enfim, fazer com que isso de fato seja utilizado para fins de conhecimento a respeito daquelas informações que foram dadas e não eventualmente para ser utilizado contra o médico ou contra a postura do médico. Então, infelizmente, a gente precisa se atentar a essas situações. Muito bem, muito bom, excelente. Realmente queria dizer que não conseguimos esclarecer, porque tem coisas que estão ainda pendentes na justiça e na própria pacificação dentro do conselho, etc. Mas, assim, é um assunto que já clareou muito hoje, vários aspectos. Então, eu queria agradecer demais a você pela sua participação. Foi, assim, muito bom. E com certeza você vai voltar outras vezes. Convidaremos mais vezes.
Com certeza. Que bom, gente. Fico feliz. Foi super, enfim, passou voando. É verdade, já está quase uma hora. Passou voando. De fato, foi isso que o Isola falou. É novo e existem situações que ainda não estão muito claras, mas a gente vem aprendendo nesses 2 anos e já tem muita coisa que tem que estar funcionando. Então, a gente tem que correr atrás, entender e aplicar, porque a penalidade pode vir, a fiscalização pode vir a qualquer momento. Então, assim, eu espero que tenha clareado um pouquinho mais. Eu espero que tenha que possa ter entendido o limite de atuação do médico, o limite da área da saúde. Enfim, a gente volta outras vezes para falar de outras questões problemáticas aí no dia a dia do médico. Maravilha. Certamente outras nuances da LGPD, de outras questões jurídicas envolvendo o ato médico, a gente vai precisar de conselhos profissionais. A gente está se encaminhando para o final. Isola, quer falar mais alguma outra coisa? Não, quero só destacar que a gente falou bastante coisa de ato médico, de medicina, de comitê de ética, mas a LGPD vale para todos os profissionais de saúde, a enfermagem, a físio, todos que estão envolvidos no atendimento do médico dentro do hospital. Então, também é importante isso, ter em mente que não é só o médico, mas todos os profissionais de saúde, não é isso, Thaís? Com certeza, e o rigor é o mesmo, né? Quando a gente fala médico, na verdade, a gente tem que estar falando do profissional da saúde, né? O médico e todos os profissionais da saúde têm que buscar essas mesmas informações e podem ser responsabilizados no caso de descumprimento da LGPD ou da diretriz do hospital onde eles trabalham. Então, na verdade, a gente tem que falar em profissional da saúde mesmo. Perfeito. Muito bem. Elô. Eu tenho 2 coisas para falar. Primeiro, agradecer a doutora Thaís, de novo, pela incrível participação. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Eu já recebi mensagem no inbox perguntando se vai ficar gravada. Todas as nossas lives ficam gravadas e ficam na página da IMED, no Instagram, e a gente vai divulgar. A segunda coisa que eu queria falar a próxima live vai ser no dia 6 de abril, sobre um tema sensacional, que envolve muito a área médica, mas extrapola a mesma, que é sobre negociação, com o Dr. Leonardo Brauer e a doutora Rafaela Morsch. Vai ser maravilhoso, tá bom? Agradeço todo mundo que ficou até agora com a gente. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez, Obrigada, Thaís. Gente. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.